المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. A pergunta de hoje é: você tem buscado parecer uma pessoa de fé diante dos outros, enquanto esconde segredos e mentiras a Deus em seu coração? Leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Um homem chamado Ananias, de comum acordo com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve uma parte do preço com o conhecimento da mulher e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Pedro disse-lhe: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses uma parte do preço do terreno? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, e um grande temor apoderou-se de todos os que ouviram. Então Pedro disse a Safira: Por que vos pusestes de acordo para tentar o Espírito do Senhor? No mesmo instante, ela caiu aos seus pés e expirou. Um grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Sim, irmãos, continuamos no tempo pascal. Continuamos no tempo onde lemos a leitura de Atos dos Apóstolos, onde vemos que a igreja prioriza comunicar-nos a nós e ensinar-nos como a igreja olhava o mundo, qual era a visão da igreja, como nasceu e cresceu e se desenvolveu. Por isso São Lucas toma estes Atos dos Apóstolos como um ensinamento para cada um de nós. Neste texto, podemos destacar duas coisas: a gravidade da hipocrisia e de querer esconder coisas a Deus, e a transparência na comunidade. O pecado nos diz aqui, neste texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, del versículo 1 ao 11, que a mentira, em verdade, é contra o Espírito Santo. Se alguém pega algo que é um ofertório, uma ofrenda a Deus, de Deus, não é nosso, não é da comunidade, é um dinheiro santo, é um ofertório para fazer obras do bem. Eu não tenho direito a utilizar isso de outro jeito, ou esconder, ou parecer uma coisa ante os homens, como se fosse que eu estou dando, trabalhando, fazendo algo, e escondendo, em verdade, outras coisas. O ofertório do nas das pessoas é um ofertório santo. Por isso, amadíssimos irmãos, o pecado não foi o valor do dinheiro, aqui neste caso, na história de Ananias e Safira, mas a encenação de uma generosidade que não era real. Aqui temos que ver que é o real e que é o que queremos mostrar para as pessoas. Como queremos que os demais observem a nós, olhem para nós. Em verdade, nós temos que agradar a Deus e não às pessoas. Isso que sempre se viu, a vaidade, o parecer, el buscar os primeiros lugares, quando nós temos que ser autênticos. Se damos algo, temos que dar de coração. Quanta importância tem não só ser bom, mas ser também transparentes hoje.
As pessoas têm que voltar a confiar na gente. E para voltar a confiar em nós, temos que ser coerentes, transparentes, íntegros. A igreja é o corpo de Cristo e o Espírito Santo habita nela. Viver em comunidade, amadíssimos irmãos, exige verdade absoluta. Não existe nada de um jeitinho. Vocês podem arrumar coisas de um jeitinho para as pessoas, mas para Deus não existe jeitinho. Existe um só jeito para fazer o que é correto, o que é verdadeiro. Deus conhece o que escondemos no preço retido no seu coração. Ele sabe tudo. Podemos esconder aos olhos dos homens, mas Deus observa. Deus olha. Que é o que estás fazendo com os dones que Deus te deu? Que é o que estás fazendo nós como padres e pastores com os ofertórios também? Que as pessoas dão para que nós façamos o bem e sejamos instrumentos do bem. Por isso decimos que o ofertório de vocês é como Abel, é algo santo, é para sentir zelo por lo que nos están dando, no inveja, ciúmes de querer también ter ese celo de Dios, ese celo de profeta Elías, de cuidar con el corazón y con el alma lo que Dios nos está brindando, esa oportunidad de ser instrumentos do bem e instrumentos do Espírito Santo, e saber bem que quando mentimos, não mentimos a las pessoas, que quando roubamos, não roubamos da igreja ou das pessoas, roubamos de Deus mesmo, porque Ele que nos está dando para nos administrar. Amadíssimos irmãos, uma tarefa prática. Hoje, escolha ser absolutamente honesto em uma situação onde seria mais fácil dar uma desculpa ou uma meia verdade. Que Deus los abençoe, que Deus los proteja e sempre tentar colocar-se no lugar do outro. Conto uma pequena história rápida. Uma vez eu fui a um supermercado e me deram um dinheirinho a mais de volta. E eu, no momento, pensei: tadinha essa pessoa. Se essa pessoa lhe falta dinheiro ao final do dia, vai voltar para ela. Então, amadíssimos irmãos, não é só fazer o bem, sempre também colocar-se no lugar do outro. Quando nos colocamos no lugar do outro, sempre vamos agir com misericórdia e com amor. Que o amor de Jesus ressuscitado esteja conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.